Recording in progress. Olá, estou passando para a nossa última aula, que é uma aula curta, é a 15ª aula, fechando esse nosso curso da nossa apostila, o curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Estamos muito felizes, porque você faz parte dessa turma e Deus tem usado da sua soberania sobre a sua vida. E nesse momento, Deus está te conduzindo para se membrar na Primeira Igreja Batista no Andaraí. Deus tem projetos para a sua vida, planos para a sua vida antes de você vir ao mundo. E nesse momento histórico da sua vida, Deus está lhe conduzindo para se ombrear conosco na missão que Ele deixou para toda a sua igreja em todo o mundo, que é fazer discípulos. Sejam todos muito bem-vindos à Primeira Igreja Batista no Andaraí. Espero que vocês sejam ricamente abençoados na comunhão da igreja e sejam também abençoadores. Agora, essa última aula, ela trata do Pacto das Igrejas Batistas. Eu quero, então, compartilhar com você a tela, como a gente faz em todas as aulas. E vamos, então, ver e ler juntos, você aí na apostila, né? Vamos juntos estarmos lendo o conteúdo desta aula, tá bem? É cursos de novos membros, Pacto das Igrejas Batistas. As igrejas batistas, elas têm como característica importante, você já sabe, elas são autônomas. E o que as une, além da fé em Cristo, naturalmente, isso não só com a Igreja Batista, mas com todas as demais denominações cristãs, a fé em Cristo, a comunhão do Espírito. Mas o que nos une como batistas são os princípios que acabamos de estudar na 13ª e 14ª aula. E temos um pacto que há muito tempo, esse pacto tem sido um orientador para nós, quando nos membramos numa igreja batista, conscientes das suas virtudes e dos seus defeitos, das suas características, dos seus princípios, e satisfaz o nosso jeito de enxergar como a igreja deve atuar nesse mundo, como ela deve se organizar, como ela deve basear, em que ela deve basear a sua missão, não é? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, na santa palavra de Deus, na autoridade de Cristo, tudo aquilo que nós já vimos. Então, essa é a nossa 15ª aula, fechando esse curso. Bem, queridos, vamos ler, então, esse pacto das igrejas batistas que voluntariamente se associam, normalmente se associam em convenções. São convenções estaduais e a Convenção Nacional, não é? Convenção Batista Brasileira, melhor dizendo, Convenção Batista Brasileira. A nossa igreja, por exemplo, ela é associada à Convenção Batista Carioca, aqui na nossa região, e Convenção Batista Brasileira. E ainda existe um organismo internacional, que é a Aliança Batista Mundial, que faz uma análise e discute assuntos de interesse dos batistas, dos vários segmentos batistas, que tem outros segmentos batistas no mundo. Ok? Então, vamos entender um pouquinho desse pacto das igrejas batistas? Vamos lá? Diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus, tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé
É o que vai ser feito domingo, diante da igreja, em assembleia pela manhã. Sob profissão de fé. Batizados, então, sob profissão de fé. E esse batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Então, vamos dar uma paradinha aqui para você entender essa introdução. Quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. Uma das missões do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado, da justiça que ele só encontra em Cristo e não nas suas obras, e no juízo que virá sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós um dia fomos convencidos, abrimos o nosso coração para o Senhor e o aceitamos como único Senhor e Salvador, suficiente Salvador. Observe essa palavra, suficiente. Jesus não precisa de ajuda, ele é suficiente para nos salvar. Nem de santos, nem de guias, nem de obra de caridade. Ele não precisa da nossa ajuda, ele é suficiente para nos salvar. A salvação é pela fé, é quando eu aceito, eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E, ato contínuo, o que acontece? Tendo sido batizados. Então, após o batismo, vocês vão poder proferir esse pacto. E se vocês falando após o batismo, todos nós que já nos batizamos, podemos falar isso. Fomos batizados sob profissão de fé. Eu fui diante da igreja e professei minha fé em Cristo. Assembleia da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos manda fazer. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, de 18 a 20. Então, depois disso, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo. Então, a igreja de Cristo, o corpo, ela então vem firmar alegremente na presença de Deus, né, este pacto. Vamos ao pacto? Vamos lá. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo. Auxiliados pelo Espírito Santo. Porque nós precisamos do auxílio de Deus. Vamos fazer a nossa parte, mas precisamos do auxílio de Deus. Andar sempre unidos no amor cristão. Muito bonito isso. Uma igreja que vence as diferenças, vence as desavenças, normais entre pessoas humanas pecadoras, mas aí nos lembramos do pacto. Deus, me ajude a perdoar e cada vez mais viver unido com o meu irmão, unidos no amor cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra. Eu tenho que trabalhar para que a igreja cresça cada vez mais no conhecimento da palavra. Eu vou conhecer mais e mais, estudar a palavra, e vou procurar difundir isso para as outras pessoas, para que esta igreja seja uma igreja que conheça a palavra. Mas o quê? Além de conhecimento da palavra, a igreja cresça em quê? Na santidade. Uma igreja que foge do pecado, uma igreja que procura o caminho da pureza, que não passa a mão por cima de pecado. Uma coisa, queridos, presta atenção. Uma coisa é a nossa natureza pecadora, e qualquer um de nós pode cair, tropeçar e cair. E é tão bom quando nós estamos no chão, feridos, caídos, ter irmãos que venham nos levantar, nos abraçar e dizer, continue em frente, nós estamos do seu lado. Porque amanhã eu posso tropeçar e cair, você vai me levantar. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você opta pelo caminho do pecado. O pecado tem que ser uma pedra de tropeço na nossa vida até o dia da nossa morte. Nós não vamos nos conformar com isso. Vamos sofrer sempre que cairmos.
Outra coisa, a igreja, não, está certo, está normal, todo mundo faz, são os novos tempos. Não, 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 não. Uma igreja que é auxiliada pelo Espírito Santo vai andar sempre unida no amor, trabalhar para que a palavra de Deus cada vez mais seja bem explicada, bem conhecida, e na santidade, que é combater o pecado, fugir das pedras do caminho. Ok? No conforto mútuo, ou seja, um irmão confortando o outro quando esse está passando por tristezas, por momentos difíceis e por tempestades na sua vida. Como é bom ter irmão ao lado, chorando conosco, que a palavra de Deus diz: chorai com os que choram, e nos confortando, nos dando ânimo. E na espiritualidade, uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas, que vive uma vida espiritual fortalecida pela palavra. Continuando. Manter os seus cultos. Isso é um pacto. Nós temos que manter os seus cultos com a nossa presença e sustentando toda a estrutura, né, de pessoas, de ministros, a manutenção até do espaço físico, que às vezes temos que até que alugar. Ou seja, nós temos que manter os cultos, que é o momento em que todos se reúnem para um culto coletivo. Então, a nossa presença é importante. É a nossa consciência que temos que manter os cultos, porque é o momento que a família se reúne. E o pai, que está sentado na cabeceira da mesa, olha para os seus filhos com alegria. Cada irmão chamando o outro para o banquete que o pai está oferecendo. Isso alegra o coração de Deus. Se alguém está faltando, vai lá e chame, busque, né? Manter seus cultos, suas doutrinas. Então, eu estou de acordo com as doutrinas bíblicas que a minha igreja defende. Vamos mantê-las. Cuidado com as heresias que procuram destruir as doutrinas. Suas ordenanças, as ordenanças da igreja, batismo e ceia, eu quero manter, eu concordo com isso. Esse momento importante que a igreja, em obediência ao Senhor, ela realiza as ordenanças. E a sua disciplina, a igreja também tem disciplina. Aqueles que não querem mais caminhar conosco, ou aqueles que, de forma resistente, né, opta por caminhar no caminho do pecado que desonra o Senhor, nós precisamos disciplinar com amor, sempre dando oportunidade da pessoa retornar, mas precisa de disciplina. Quem ama, disciplina. Então, eu quero manter isso, uma igreja assim. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério. Contribuir liberalmente. Nada forçado, nem no toma lá da carne. Não é? Como é muito comum nos dias de hoje. Não. Eu quero contribuir porque eu amo a obra do Senhor. E de tudo que o Senhor me dá, eu vou tirar uma parte para manter a obra do Senhor. Né? Então, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja. Temos despesas com funcionários, com luz, não é? Com água, com limpeza, né? Manutenção de ministros, né? Que se dedicaram, que estudaram, missionários que estão nos campos. São despesas, na realidade, são investimentos da igreja no reino de Deus. E temos e para o auxílio aos pobres, não pode faltar isso, a visão social, e para a propagação do evangelho em todas as nações. Nós, como igreja, temos a responsabilidade social, sim, porque quem ama procura satisfazer a necessidade do próximo e propagar o evangelho, sustentando missionários. Então, nós contribuímos com os nossos recursos financeiros para o sustento da igreja e a sua missão. Vamos resumir assim. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular. Olha, eu, o centro, o indivíduo, Deus morreu por mim. Eu preciso abrir no meu dia um momento muito especial em que eu vou ficar a sós com Deus. A sós. Lendo a palavra, orando e refletindo.
conversando com Deus, manter uma devoção particular e evitar e condenar todos os vícios. Todos os vícios. Nós temos que evitar e condenar, porque os vícios entristecem o coração de Deus, porque prejudicam a nós. E educar religiosamente os nossos filhos, ou seja, levar os filhos desde pequenininho para a igreja, ensinando a eles os princípios cristãos. E outra coisa, procurar a salvação de todo mundo. Então, nós nos comprometemos também, né, a procurar a salvação de todo mundo, a começar no meu lar, nos meus parentes, nos meus vizinhos, meus colegas de trabalho, de escola, orar por eles, aproveitar as oportunidades, convidar para vir à igreja, a uma atividade da igreja. Então, essa deve ser a nossa mente. A nossa mente deve ter esta intenção de levar pessoas que estão indo para um destino eterno de sofrimento para a salvação. Né? Bem, a salvação de todo mundo, continuando. A começar de nossos parentes, como eu disse, amigos e conhecidos, e ser corretos. Nos comprometemos a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta. Isso aí é a base de tudo, irmãos. Se nós não somos corretos, não somos fiéis, não damos o exemplo, qual é a moral que nós temos de falar de Jesus para as pessoas? Não é? A ser diligente nos trabalhos seculares significa bom empregado, bom funcionário, bom patrão, fazendo o melhor para que a empresa, para que o serviço onde você está atuando seja bem sucedido, que você seja elogiado, porque ele é um cristão, ele segue a Cristo. Diligentes nos trabalhos seculares, ou seja, na nossa vida junto à sociedade. Evitar a detração, tratar mal as pessoas. Vamos ser amorosos, amáveis, bondosos. Evitar a detração. Não fale mal de ninguém, não distrate ninguém. Que é a difamação, falar mal dos outros. E a ira, evitar a ira. A ira não leva a bons resultados. Ficamos nervosos, falamos o que não deveríamos falar e ferimos pessoas. Sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Tudo. A nossa vida deve ser um hino de louvor a Deus. As pessoas devem olhar para nós e nos admirar e dizer assim, eu gostaria de seguir o Deus que você segue, porque eu vejo os resultados na sua vida, como você é um exemplo de colega, de amigo, uma pessoa que é correta nas transações, fiéis nos seus compromissos, é um excelente trabalhador, funcionário, né? Não fala mal das pessoas, evita tratar mal, raramente você se ira, você é sempre amável. Então, todo esse nosso comportamento ele tem como propósito também atrair pessoas para Jesus, a expansão do reino. Não é bonito isso? Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros. A igreja é um corpo, né? É se preocupar com o outro. Isso aqui é comunhão. Então, ajudar-nos mutuamente, cuidar um dos outros, lembrar-nos um dos outros nas orações e ajudarmos mutuamente nas enfermidades e necessidades. Visitar o irmão enfermo, telefonar, mandar uma mensagem, dizer, estar orando pelas suas necessidades, animá-lo. Então, é cuidar uns dos outros. Isso é amor. A cultivar relações francas e a delicadeza no trato, como eu já tinha dito. Relações francas. Às vezes, nós temos que dizer algumas verdades que as pessoas não gostariam de ouvir. Só que essa verdade, ela deve ser falada recheada de amor. Se não for por amor, não fale. Que há verdades que têm como resultado tristeza e dor. Porque a pessoa não estava preparada para recebê-la e você foi
não foi sábio, você não usou amor. Então, nós temos que ser francos, mas nós temos que ter cuidado com essa franqueza, porque a verdade não justifica tudo. O amor, sim. Então, nós temos que levar a pessoa com jeito e amor e entender o seu erro. Ser franco. E também ser franco significa não ser hipócrita. Não, eu não gostei. Mas por que você não gostou? Não, depois eu converso e tal. Então, eu não gostei. Ser franco. Ou eu gostei. Ah, não sei. Não. Não fique em cima do muro. Seja franco. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma pessoa que é o que ela é. Então, queridos, franqueza, delicadeza no trato. Continuando. A estar prontos a perdoar as ofensas. Ai, irmãos. Quem não sabe perdoar nunca será feliz. Porque entre seres humanos pecadores, o mais comum é haver erros, desvios. Infelizmente, uns arranham às vezes os outros, pisam no pé um do outro. Faz parte. Para você ser feliz, você precisa perdoar. Prontos para perdoar essas ofensas. Buscando, quanto possível, a paz. Quanto possível. Às vezes não depende de você. Mas no que for possível, você esteja orando pela situação e buscando a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos a, quando saímos dessa localidade para outra, unir-nos a outra igreja da mesma fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, né? E na mesma ordem. O que significa fé e ordem? É que tem esses princípios que eu tanto amo, né? Eu prezo esses princípios. Eu não gostaria de ir para uma igreja que não me valoriza, não me respeita, e eu sou um número. Não. Você é um sacerdote. Então, esses princípios nos faz fazer parte de uma ordem de pensamento, que são os princípios batistas. Então, é isso aí. Eu vou procurar, se eu for para um lugar distante, uma igreja que se aproxime ao máximo desta aqui. Porque esse é o jeito que eu me adaptei, que eu gostei, eu concordo. Onde a palavra é valorizada, onde eu sou valorizado, onde a comunhão entre os irmãos é a base para que nós possamos viver esse amor. Né? Onde a nossa missão de fazer discípulos é um grande desafio. E continuando, unir-nos a outra igreja da mesma fé e ordem em que passamos a observar, por causa disso, né, que eu acabei de falar, os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Esse pacto é muito bonito, depois você leiam com calma. Que o Senhor nos abençoe e proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Se tem uma coisa que Deus gosta, é da nossa fidelidade. Podemos errar, mas nós nunca vamos trair ao Senhor voluntariamente. Fiéis. Quando cairmos, nos arrependermos. Semos sinceros, Senhor, eu errei mesmo. Me perdoe, me ajude a não cair mais. Então, que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que todos nós, vocês, eu, todos os nossos irmãos da Igreja Batista no Andaraí, possamos ser fiéis e sinceros até a morte. Seja bem-vindo. Esta é a primeira Igreja Batista no Andaraí. É assim que a gente pensa, é assim que a gente se organiza. Esta é a nossa missão. E a nossa história bonita, que vai completar 103 anos este ano, em novembro, é uma igreja que tem, desde o seu nascedouro, com 27 membros fundadores, e antes desses 27 membros fundadores, 10 anos de trabalho nos lares na Tijuca, de evangelização, e em pequenos imóveis alugados. E assim, aquela congregaçãozinha foi crescendo e se organizou como igreja em 1918, 27 de novembro. Que você se sinta parte de uma história, se
sinta parte de um projeto de Deus. Você está herdando bênçãos dos nossos antepassados. E vamos prosseguir levando essas bênçãos às nossas descendentes, fazendo dessa igreja, a primeira do Andaraí, uma igreja relevante para nós, que fazemos parte dela, para a comunidade no entorno de nós. Deus te abençoe. Um abraço. Fique na paz do Senhor.